boa noite, meus queridos e queridas mães e pais profundos. E aí, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos chegando para essa live maravilhosa, uma live treta, né? Vamos dizer assim, uma live polêmica. Olha a nossa convidada aí. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Muita gente, né, fica aí aflito por conta desse tema, né? Que é entendendo o choro do seu bebê. E aí a gente vai esclarecer algumas coisas aqui, né? Eu e a Aline fala bastante sobre isso lá no perfil dela, né? Que é dedicada à consultoria de sono. E eu quis trazer justamente ela que, né, trabalha toda essa questão do hábito do sono, né? Da gente formar esse hábito da maneira certa, pra estar falando pra vocês. Cami, Ari, sejam bem-vindas. Pode colocar pra mim nos comentários se o meu áudio tá legal, se o vídeo tá legal, por favor. E se vocês estão vendo o título da live aqui em cima, porque pra mim não aparece. Eu tô fazendo um teste pra ver se funciona essa coisa aí de título que o Instagram colocou hoje, colocou pra gente aí. Marcela, Luciana, Giza, sejam muito bem-vindas, todas vocês. Muito feliz de estar aqui nessa noite fria do Rio de Janeiro, muito fria. Não aparece? Poxa vida, estranho. Eu coloquei. Enfim. Então, vamos fixar o comentário, né? Já que não aparece o título. Então, chega de mais, vamos começar essa live. Vamos lá. Fala, Fernanda. Pronta, nossa convidada gravidíssima. Olá. Oi, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Já agradecer por essa oportunidade de ter você aqui, né? Com a gente, falando sobre esse assunto tão importante, né? Da gente entender. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Bom, boa noite. Bom, meu nome é Aline, para quem não me conhece, obrigada, Yara, pelo convite para participar dessa live para falar sobre esse assunto. Eu sou consultora do sono, como a Yara já me apresentou, né? Atendo crianças de 0 a 5 anos. Já tem mais ou menos 2 anos que eu trabalho com essa parte. Tem alguns conteúdos bem legais lá no perfil, né, da Soninho no Ninho. Conteúdos gratuitos, tem os aulões também, para quem tiver interesse. E sou mãe da Giana, mãe do Juan, que vai chegar em outubro, finalzinho de outubro, comecinho de novembro. E eu espero que eu possa contribuir de alguma forma para poder desmistificar um pouco essa questão do choro, o que é choro, o que é trauma, se traumatiza, se não, enfim. Não. As mães ficam apavoradas, né? Porque hoje em dia a gente tem uma certa resistência, né, ao choro. Eu percebo isso, assim. Eu acho que por conta da gente não ter criado, né? As famílias hoje em dia não têm muitas crianças, então não é natural hoje mais essa coisa da gente ver muitas crianças na família. Então acho que criou-se uma resistência muito grande ao choro, né? E daí a gente vê as mães enlouquecidas porque a criança está chorando e aí não sabe, né, por que ela chora. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a mais polêmica, eu acho, né, que é isso, né? A que ponto chorar, né, no contexto da criança é um choro normal, um choro tranquilo que não traumatiza, né? Porque as mães ficam logo preocupadas com isso. Então, o choro, na verdade, a primeira comunicação do bebê é o choro, né? Ele não tem como falar, mãe, eu estou com sede, porque a gente sabe que o leite materno, quando o bebê é amamentado, ele é tanto para fome quanto para sede, enfim, né? Mas o bebê não sabe falar, eu tô com sede, eu tô com fome, a etiqueta do meu body tá pegando nas minhas costas, essa calça está apertada, a minha fralda está cheia demais pro meu gosto.
eu estou numa posição desconfortável, eu estou com gases. O bebê não sabe falar isso. Ele não vai, e por um bom tempo, ele não vai saber. Então, a única forma dele comunicar qualquer tipo de desconforto é através do choro. Só que a gente precisa entender que o choro se manifesta de diferentes formas né, com o passar do tempo. Então, nos 3 primeiros meses, a gente costuma dizer assim, que o bebê deve ser atendido, não que ele não deva ser atendido nas outras faixas etárias, mas nos 3 primeiros meses é muito importante que o bebê seja atendido muito rápido, né? Que não se deixe chegar num ponto em que o bebê tá lá 15 minutos chorando no berço e você diz, vai ficar chorando porque, isso é manha. O bebê nem tem capacidade de fazer isso, né? O choro do bebê é bem reflexivo mesmo. Então, ele sente falta de algo do útero e ele chora com falta daquilo. Então, ele tinha todo um limite ali no útero, ele era todo cercadinho, todo contido, temperatura sempre ideal, era sempre alimentado, nunca precisou pedir para ser alimentado, tinha todas as suas necessidades atendidas sem precisar solicitar, e aqui fora não. Aqui fora ele precisa pedir, ele precisa chorar para ser alimentado, ele precisa chorar para que a mãe veja se a fralda está trocada. Então, nos 3 primeiros meses de vida, a gente costuma dizer que assim, é importante que você entenda o choro do bebê? É importante que você não assuma que tudo seja fome? Mas você precisa, não dá para supor, não dá para fazer suposições do tipo, manha, tá ficando dengoso, porque só quer ficar no Coisas colo. subjetivas, né? Não. Ficam colocando coisas subjetivas na criança. Isso, a criança não tem capacidade disso. O choro dela é reflexo da falta de alguma coisa. Seja ela da alimentação constante, sem precisar pedir, seja ela a falta da contenção que ela tinha no útero, seja a falta de uma temperatura adequada, ou porque a mãe agasalhou demais, ou porque a mãe agasalhou de menos, seja porque tem uma etiqueta na blusa pinicando o bebê, né? Porque ele estava sempre confortável, estava sempre fofinho, enfim. Então, assim, nesses primeiros meses, é importante que a gente, claro, não precisa sair correndo a cada resmungo do bebê. É importante que a gente diferencie as coisas. Resmungo não é choro. Choro é quando o bebê realmente está te chamando. E você vai saber quando o bebê está chorando. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, conforme o tempo vai passando, se você se permitir ouvir o choro do bebê, e eu não estou falando de deixar chorar, eu estou falando de se permitir, então o bebê chorou, analisar a situação antes de atender. Então, nossa, tem mais ou menos 30 minutos que ele mamou. Acho que não é fome, eu vou esperar um pouquinho, ver se ele volta a dormir, ou o que pode ser, vou esperar um pouquinho, se não parar, vou esperar um minutinho e vou lá para atendê-lo. E aí verifica a fralda, verifica a temperatura do quarto, verifica se não tem ruídos muito repentinos do lado de fora, enfim. É uma questão de observar mesmo, né? E isso é muito diferente de deixar chorar. Não tem nada a ver com deixar chorar. Trata-se de ouvir o bebê para entender, ao invés de supor que todo choro seja fome, por exemplo. Né? E isso é diferente até os 3 meses, após os 3 meses. Tanto é que nas consultorias eu faço abordagens diferentes, né? Então até os 3 meses a gente chama aconselhamento de sono. Após os 3 meses, a gente chama de consultoria de sono, que envolve outras coisas, uma maturidade neurológica do bebê maior, né? Toda uma regulação dos agentes químicos que regem o sono do bebê, por exemplo, produção mais regular de melatonina e tudo mais. Então, a gente tem uma segurança a mais, né? Até lá, é aquilo, o bebê está em busca daquilo que ele tinha no útero. E a gente vai fornecer isso para ele, tá? Não é deixar chorar. Bom, então não tem essa história de que choro traumatiza, porque a gente não fica botando a criança no meio né, do tempo, do vento, e deixa ela lá abandonada, né? Realmente a gente observar. E eu já vi uns vídeos muito legais até no YouTube, que eles explicam, eu achei super engraçado, eles explicam até, tipo assim, a sonoridade do choro, sabe? Uhum. Claro que cada criança vai ter o seu jeito, né? Vai ter a sua forma de chorar. Tem criança que chora mais agudo, tem criança que chora mais grave, enfim. Mas isso é legal também pra gente poder perceber o quanto que a gente tá, às vezes, desconexo, né? Tá fora ali da nossa maternidade mesmo. Porque uma coisa que é pra ser simples acaba se complicando, né? Uhum. E daí as pessoas ficam criando bicho de 7 cabeças, né? Com a criança, tadinha. Criança é simples, é só entender que ela se comunica, né? Através do choro. E aí, quando
consegue perceber, Aline, que esse choro, né? Isso agora a gente passando por uma idade um pouco mais... uma criança um pouco mais velha, né? Eu vejo muito você falar sobre a questão da frustração, né? Em especial na rotina do sono, né? Porque a criança, se ela não foi formada no hábito do sono da maneira correta, né? Quando você mudar, vai gerar uma tensão ali. E aí as mães ficam confusas, né? De quando que esse choro é um choro de frustração, de protesto, né? Vamos dizer assim, da criança tá reagindo à mudança em si, e quando que esse choro não é, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que a gente pode ter essa habilidade de diferenciar isso, assim. Bom, primeiro que a gente... técnicas para ensinar o bebê a dormir, eu não... mesmo que envolva um mínimo de choro, né? Eu não recomendo para bebês menores de 3 meses, né? E claro, bebês entre 3 e 6 meses são técnicas muito graduais, muito gradativas mesmo para o bebê, né? Só que assim, vamos supor que estejamos falando de um bebê de 6 meses, por exemplo. Esse bebê passou 6 meses dormindo ou sugando, o que for, o que quer que seja, tá, gente? Peito, mamadeira, chupeta, dedo, não importa. Nós estamos falando de um gatilho que o bebê tem para dormir, não importa ele qual seja, né? Balançar, musiquinha, xixi, tapinha no bumbum, não importa qual seja esse hábito. Esse bebê tem um gatilho para dormir, né? A gente pode não gostar de assumir que o bebê tem uma associação de sono. E aqui eu não vou chamar de ruim ou boa, porque isso aí quem decide é a mãe, né? Ou quem quer que coloque o bebê para dormir. Mas o bebê tem um gatilho. Então você vai tirar esse gatilho. Então você pense bem, 6 meses dormindo de uma forma, né? Então esse bebê ou só dormia mamando, ou só dormia com a chupeta na boca, ou ele só dormia ninado, ou ele só dormia no carrinho, ou ele só dormia na cadeirinha de balanço, enfim, ou ele só dormia no colo da mãe na bola de pilates. Não sei qual é a associação do sono desse bebê, mas esse bebê passou 6 meses dormindo de uma forma. De repente, a mãe fala assim, olha, chega, né? Eu tô cansada, minha coluna já dói, eu estou grávida novamente, como é muitos casos que eu atendo. Chega, tá na hora desse bebê dormir no seu próprio berço. E aqui eu não tô falando de desmame noturno, não tô falando de dormir a noite inteira, eu estou falando de hábitos de sono, tá? Óbvio que esse bebê vai protestar. Porque se eu chegasse para qualquer pessoa que hoje falasse assim, ó, a partir de hoje você não vai dormir na sua cama, você vai dormir na cadeira da cozinha e você não pode ir para sua cama. Você vai ter que dormir lá. Na primeira noite, no dia seguinte, você vai acordar quebrado, você vai ficar se revirando a noite inteira. E eu não preciso nem ir muito longe, basta o fato de você ir viajar para casa de um parente, você não estar na sua cama, não estar com o seu travesseiro, não estar com a sua coberta. Por exemplo, eu tenho o hábito de dormir abraçada com um travesseiro, né? Eu tenho esse hábito. Quando eu vou viajar e não tenho um travesseiro extra para que eu possa abraçar, para mim é uma noite muito difícil. Então eu viro para um lado, eu viro para o outro, eu fico desconfortável, eu durmo mal, tá? Eu durmo mal. Então, não é uma, como eu posso dizer? Não é uma teoria aplicada a bebês, é uma teoria aplicada ao ser humano. Qualquer hábito que você queira mudar gera desconforto, né? Em qualquer faixa etária. Em qualquer faixa etária. Então, eu vou retirar a chupeta, vai ter choro. Eu vou mudar a forma como meu bebê dorme, vai ter choro. Eu vou mudar o local onde meu bebê dorme, vai ter choro. Por quê? Porque se ele pudesse falar, ele diria: não quero dormir desta forma, quero dormir de outra. Ele não pode falar. Ele vai chorar. Só que aí, como eu vou saber então, Aline, que tá tudo bem com o meu bebê? Primeiro, seu bebê está alimentado? Sim, ele já mamou há 20 minutos atrás, mamou bem, tá tudo certo, a barriguinha cheia. Ele está limpo? Sim, está com a fralda sequinha, tomou banho, tá com a fralda, tá tudo bonitinho, higienizado. Ele está há muito tempo acordado? Ele passou muito tempo acordado? Ou seja, ele está em efeito vulcânico? Não, a janela do sono está respeitadinha. Então você sabe que é um choro de frustração, né? É simples, pode não ser fácil, mas é simples avaliar o choro de um bebê. Basta que você observe, que você tenha um olhar atento para o seu bebê. Então, olhando para a rotina dele, você fez tudo o que te cabia? As necessidades dele todas estão atendidas? Ou seja,
Sono, higiene, alimentação e ordem, tá tudo atendido antes de dormir. Então agora é frustração, né? O que que você faz com frustração de criança? Você media, você dá um conforto verbal, um conforto físico, mas você não vai sair daquilo. Então o que que acontece na maioria das vezes? A mãe ouve o choro e fala: ah, isso aqui não é pra mim, não. Chorou demais. Sim, e você vai ouvir choro pro resto da sua vida. E eu não vejo essa mesma aflição no choro quando a criança está na introdução alimentar, por exemplo. Que a criança recusa, que a criança fecha a boca, né? Enquanto você está ajustando horários e tal, ninguém desiste de dar comida para o bebê porque não está sendo fácil. Mas todo mundo desiste da hora de colocar para dormir de uma outra forma, porque tem muito choro. Sim, seu bebê vai encontrar uma tesoura em cima da bancada e vai apontar para a tesoura e você vai dar na mão dele? Não, você não vai dar. O que ele vai fazer? Ele vai chorar. Porque ele está chorando, você vai dar a tesoura na mão dele? Seu bebê quer enfiar o dedo na tomada. Você vai deixar? Não. Ele vai chorar porque você não deixou, porque você retirou ele de lá. Você vai deixar ele enfiar o dedo na tomada? Vai deixar ele enfiar uma faca na tomada? Não vai. Então, assim, o problema não é o choro. O problema é que nós não toleramos o choro. Então, não conseguir lidar com o choro não tem nada a ver com o bebê. Tem a ver com a nossa maturidade, com a nossa capacidade de entender. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque meu bebê está chorando, então eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui porque eu não sei qual é o motivo do choro e eu não estou me sentindo segura. Aí são outros 500. Agora, dizer que a educação do sono traumatizou o bebê, não sei o que traumatizou o bebê. Balela. Colocar a culpa, né? Colocar a culpa na criança, colocar a culpa numa consultoria que seja, né? Sendo que era muito mais fácil ser honesta consigo mesma, né? Eu não tô preparada, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu fiz a consultoria contigo, né? Que foi assim, a grande virada, até para eu poder estar falando, até agradeço a você por estar falando da rotina hoje, é porque eu, né, passei pelas tuas mãos também. E eu lembro que eu falei para você, cara, eu sou muito mole. Eu sou muito mole, eu preciso de alguém ali no meu pé, né? E às vezes essa mãe precisa reconhecer isso, que ela é, né, mole por N situações, porque ela não foi educada, né, para ter essa resistência, porque ela não tem a experiência que deveria ter, enfim, né? Que a gente não quer julgar isso. Mas ser honesta consigo mesma, né? E de repente procurar uma ajuda, né, de uma consultoria, ou trazer isso, né, para o âmbito familiar, não ficar sozinha, porque eu vejo muitas mães sofrendo sozinha, né? Enquanto podia estar compartilhando, de repente, com o pai, com alguém, para saber solucionar esse caso, né? E eu lembro que na consultoria eu falei isso, né? Que eu era muito mole, que eu precisava de alguém ali. E a Aline ali, né, sempre perguntando, sempre presente. E assim, foram 3 dias, né, que foram mais intensos, né, dessa mudança mais brusca. Mas a consultoria durou 10 dias. Mas depois disso, eu falei, gente, desculpa, Aline, mas eu vou ter que falar isso aqui. Eu tive que pagar, né? Não é desmerecendo o seu trabalho de maneira alguma. Mas eu tive que pagar para poder entender que eu era mole, entendeu? O trabalho da Aline hoje, ela mesma já me falou isso uma vez, é muito necessário porque nós temos uma geração de mães que não sabe lidar com os imprevistos da maternidade, né? Sim. Porque eu estava até conversando com meu esposo que eu não consigo imaginar minha avó com 15 filhos se preocupando que porque ela deixou o recém-nascido esperar um pouquinho, chorando no carrinho, enquanto ela atendia o mais velho que rachou a cabeça e está sangrando, eu não consigo imaginar ela se culpando, ai meu Deus, vai ficar traumatizado porque está esperando com 15 filhos, com 15 crianças para cuidar e ter que ficar se preocupando com ninharias de ficou chorando 2 minutos no carrinho enquanto eu atendi o mais velho, que o mais velho estava com um racho na cabeça, estava vazando sangue, jorrando sangue, e eu tinha que atender o mais velho. Vai fazer o quê? Vai atender um recém-nascido, sendo que o mais velho está quase numa hemorragia, sangrando a cabeça toda? Então, assim, é uma questão de prioridade. Hoje mesmo a Tati Amaral falou sobre isso, né? Você já teve que perguntar para você já teve que deixar algum bebê chorar para poder atender o mais velho? Ela falou, claro, numa família numerosa, o bebê entende desde cedo que ele não vai poder ser atendido imediatamente, prontamente. Sem ilusão, sem ilusão. Isso é coisa para, no máximo, quem tem um filho, né? Um filho, porque eu era assim. Ou é pai de pet, porque não tem o que fazer, né? Só tá acostumado com cachorro. Que, aliás, cachorro dá muito mais... Real e oficial aqui, minha filha. Francisco Gabriel, sabe o que ele faz, meu bem?
ele não chora. A criança é tão tranquila que ele não chora. O que ele faz para resolver o problema dele de fome? Bota o dedinho dele na boca, lindo e belo, e fica lá esperando mamãe se atentar que ele tá com fome, entendeu? Eu falei para ele esses dias, meu filho, pelo amor de Deus, você precisa chorar, senão eu não vou saber. Mas eu não vou saber quando você tá com fome. Que o bebê, quando ele precisar mesmo, quando ele precisar de alguma coisa, ele vai chorar. E aí eu não tô falando que vai ser fome. Mas se ele precisar mesmo de alguma coisa, do tipo, estou exausto, estou de xixi, estou de cocô, estou com dor, ele vai chorar. E, gente, chorar não é... É chorar, né? É choro. Lembra do choro de quando seu bebê nasceu? Então, aquele é um choro, né? Porque é um impacto. Né? Se é que o bebê chorou, porque a minha não chorou, mas enfim. Choro é diferente de resmungo. Então, às vezes o bebê tá lá dormindo, aí ele acorda e ele começa a brincar no berço. Aí a mãe tá comendo, a mãe já sai com as calças riadas, sai toda doida pra querer pegar o menino, sendo que o menino tá lá no berço, quietinho, de boa, não tá De chorando. boa. E a mulher larga o prato de comida, com a comida esfriando, vai, pega o menino, bota no peito. Mas o menino nem pediu. Gente, imagina você durante o dia, você tá conversando, de repente alguém vem, chega com uma colher na comida e enfia na sua boca, você nem pediu pra comer, eu não tô com fome, eu não quero comer agora. Então, é claro que no começo, né, primeira viagem, tal, é difícil reconhecer essas coisas. A gente, mas o que é fome, o que é dor, o que é... Mas é só observando mesmo que você vai entender isso. Não tem uma forma. É prática, né? Não tem como. E eu digo que eu só aprendi a identificar o choro da Giana quando eu passei a ouvir o choro dela, né? Então antes eu não deixava, nem deixava ela chorar. Isso que eu queria que você falasse. Quando eu passei a... Espera um pouco, deixa eu ouvir. Esse choro é de frustração, porque eu já fui lá. Ela tinha por volta dos 9 meses e tal. Eu já fui lá. Ela já não mamava mais de madrugada, a Giana. Ela já tinha deixado a mamada da madrugada. E eu falei, que estranho, ela não tá com fome. Porque eu entro no quarto, ela para de chorar, eu saio, ela chora, eu entro, ela para, eu saio, ela chora. Se fosse fome, ela não pararia de chorar quando eu entrasse no quarto. Então foi aí que eu falei, peraí, eu vou esperar um pouco. Fiquei 4 noites nisso de entra, sai. Tentando entender o que era, né? Identificar mesmo, né? É o meu papel. Tá chorando por quê? Será que é dor e tal? Verificava tudo. Na 4ª noite eu falei, cara, não tem dor que dure só de madrugada, que dure 4 madrugadas seguidas e que se resolva só com a minha presença no quarto. Então a minha observação atenta me levou a crer que ela simplesmente queria praticar alguma habilidade que ela tinha aprendido e queria que eu fosse plateia. E eu falei, olha, minha filha, você me desculpe, mas eu não tenho que ficar aqui. Você quer praticar? Pratica à vontade, mas eu estou indo dormir. E foi aí que eu saí do quarto. Mas chorou? Claro que chorou. E eu falava com ela pela babá eletrônica. Filha, está na hora de dormir. Agora é hora de dormir. Pronto. Chorou aquela noite, com a minha voz, ouvindo a minha voz, sabendo que eu estava ali, só não estava presente fisicamente, mas estava por perto, e aprendeu que se ela quisesse praticar uma habilidade, ela fique à vontade. Muito bem, muito bom, muito obrigada. Mas eu não sou obrigada a ser plateia de criança que quer engatinhar no berço. Tô com você durante o dia. O dia é o momento de se alimentar, brincar, interagir. A noite foi feita para dormir. Não para conversar, não para brincar. Mas eu quero brincar. Fique à vontade. Eu vou dormir. E aí, claro, nesse ponto, o fato de dormirmos em quartos separados já ajudou bastante, né? Enfim, foi isso. Não, e eu vejo assim, que muitos pais regridem algum hábito da criança, em especial o hábito do sono, né? Por essas mudanças repentinas, né? De, essa noite ele chorou muito, essa noite não foi do mesmo jeito como estava sendo, né? Por exemplo, a pessoa começou a praticar esse hábito do sono mais reguladinho e daí uma semana estava perfeito. No 8º dia, pronto, aí já deu ruim, né? A criança começou a chorar mais do que o normal. E o que você, Aline, como consultora de sono, né, atendendo diversas indica quando acontece esses picos de mudança, assim, né? Então, eu vou falar um negócio aqui que as pessoas não gostam, as pessoas querem uma fórmula mágica. E eu já falei que eu não tenho isso.
Vocês não vão me ver prometendo 12 horas de sono noturno. Você não é a fadinha do pilim-pim-pim. Não sou, não prometo noites inteiras de sono, porque ninguém dorme a noite inteira, a não ser que tenha morrido. Todo mundo desperta, né, na madrugada. Tá um barulho estranho no seu... Acho que do seu microfone parou. Então, assim, eu não prometo isso, mas o que eu falo é, toda vez que a pessoa me pergunta isso, eu respondo sempre a mesma coisa. Não mude o seu comportamento. Então, vou dar um exemplo prático disso, né? Então, o que vinha acontecendo com a Giana? A Giana vinha tendo noites inteiras de sono, lembrando que ela mamava em livre demanda durante o dia. Quando dava mais ou menos 10, 10 e meia da noite, eu tirava ela do berço, dava de mamar. Ela mamava bem, né? E aí eu falava, então agora ela vai mamar só a partir das 5 da manhã. E de fato, ela só acordava 5, 6 da manhã para mamar. Ótimo, a noite dela seguia dessa forma, já tinha pelo menos uns 2 ou 3 meses. Quando ela passou por essa mudança, começou assim, começou acordando uma noite, ela chorou, um choro sentido, aí eu fui até o quarto, primeiro eu esperei um pouquinho, aí eu vi que ela não ia parar, aí eu fui até o quarto, deitei ela, virei ela de ladinho, shh, filha, pode dormir. Porque até então eu não saía do quarto, eu sempre ficava com ela do lado do berço, né? Filha, pode dormir. Só que na hora que eu saía do quarto, ela imediatamente acordava. O que eu poderia ter feito? O que a maioria dos pais faz? Tenta 1, 2 ou 3 vezes, e aí regride, então, ou tira do berço, ou retoma um hábito antigo, dá de mamar, coloca chupeta, nina, coloca no carrinho, vai pra sala. Por que eu faria isso se ela não tinha nenhum hábito desse antes? Não tem por que eu tirar ela do berço se ela não saía antes. Não tem por que eu dar de mamar se ela já não mamava mais. No meu caso, tá, gente? Bebês dessa idade normalmente mamam ainda uma vez antes das 5 da manhã. No caso dela, ela mamava às 10, 10 e meia, às vezes 11 horas da noite, tá? Mas por que eu ia dar de mamar se não era mais o hábito dela de mamar? Por que eu ia tirar do berço se ela nunca saía do berço? Por que eu ia colocar chupeta se eu já tinha tirado a chupeta? Por que eu ia ninar se ela não dormia ninada? Então, para mim, seria muito mais fácil eu tirar ela do berço e fazer alguma coisa, tipo, volte a dormir, pelo amor de Deus. O que eu ia ganhar com isso? Dor de cabeça. O que eu fiz? Me mantive firme, me mantive ao lado do berço dela, saía do quarto, ela chorava, eu entrava, saía do quarto. Quando eu percebi que o hábito estava se instalando, ou seja, ela queria que eu ficasse ao lado do berço, ali, feito uma entidade parada do lado da cama dela. E eu não ia. Eu não ia colocar esse hábito nela. Porque não tem condições. Não é o meu. Ah, mas eu gosto, eu me sinto... Ótimo. Seja feliz. Na minha rotina, na minha dinâmica, essa realidade não cabe de ficar das 3 às 5 da manhã plantada do lado do berço esperando a boa vontade dela voltar a dormir. Simples assim. Então, quando eu percebi 4 noites seguidas que ela estava fazendo aquilo, falei, não entro mais. Nossa, mas ela chorou. Claro que ela chorou. Era isso que ela queria? Eu tava negando alguma coisa que ela queria, ela ia chorar. Mas ela tava com fome? Não. Ela tava... Se fosse fome, ela não pararia de chorar quando eu entrasse. Então eu simplesmente conversei com ela pela babá, decidi que eu não entraria mais e pronto. Voltou a dormir. Praticava as habilidades dela? Praticava no canto dela, do jeito que ela queria, sem interromper o meu sono. Entendeu? Sem interromper o meu sono ou do meu marido. Até na época o meu marido falou, alguém mencionou coisa sobre o marido aí. Ai, meu marido falou assim, ai, nossa, mas tadinha, ela vai chorar. Eu falei, então tá bom, então você pode ir lá e você vai e atende, porque eu não vou mais. Estou falando com ela pela babá porque ela está na hora de dormir. Ela não precisa da minha companhia, ela já sabe dormir sozinha. E aí ele falou, não, tudo bem, pode fazer do jeito que você quer. Claro, porque não, né? Uma coisa é uma mãe levantar 15 vezes na madrugada, outra coisa é um homem levantar 15 vezes na madrugada. Ele morre se ele fizer isso. Se um homem levantar 15 vezes na madrugada para atender um bebê, ele vai morrer. Quem aguenta isso é mulher, o homem não aguenta. Entendeu? Então é isso, não mude o seu comportamento. Tá mudo. Tá mudo. Pra todo mundo tá mudo também? O fone tá fogo. Vou Ai, tirar pronto. o fone. E essa firmeza que é crucial, né? Eu percebi isso quando eu fiz a consultoria com você, né? Que só faltava esse detalhe, né? De ser um pouco mais firme. E é muito engraçado, porque a criança, ela tem um juízo lógico muito perspicaz, né? Elas entendem, assim, com muita facilidade. Eu lembro que a Aurora,
nos 3 primeiros dias se manifestou nessa frustração tudo. Só que quando ela viu que eu não ia ceder, que eu não ia, né, fazer a vontade dela, ela começou a rir. E não foi assim, demais, porque até o meu coração aliviou. Eu falei, gente, realmente era frustração. Mãe de primeira viagem fica tensa com tudo, né? Daí ela começou a rir, começou a olhar pra minha cara, né? Nesse primeiro momento eu optei de ficar no quarto, ela começou a olhar pra minha cara, até que ela decidiu dormir. Eu falei, olha só como é que a bichinha é esperta. Né? A gente tem que parar também de achar que a criança tá sofrendo com tudo. Às vezes o sofrimento tá na gente. Né? A gente é que sofre pra desmamar, a gente é que sofre pra botar pra dormir. A criança, na maioria das vezes, se adapta com muito mais facilidade do que a gente que é adulto, né? Uhum. Porque uma vez que os pais tenham tomado uma decisão, né, e as pessoas falam, o que eu preciso para educar o sono do meu bebê? Determinada determinação, é disso que você precisa, né? Entender que o seu bebê não tem condições de decidir que horas ele vai dormir, onde ele vai dormir, como ele vai dormir. Ele não tem maturidade para isso. Se ele tivesse maturidade para isso, ele nasceria, tomaria as próprias decisões e faria o que ele tem que fazer. Se ele tem pai e mãe para isso, é porque os pais foram designados para cumprir tal missão, né? Então, e eu não tô aqui para ditar regra na casa de ninguém, né? Ah, seu filho tem que dormir no berço, tem que dormir no próprio quarto. Não, eu tô aqui para ditar as regras na minha casa e para atender as necessidades daquela cliente que chega até mim. Então, olha, o meu objetivo é esse. Já aconteceu da cliente chegar para mim e falar: meu bebê tem 5 meses e eu queria que ele dormisse tal horário, que ele acordasse tal horário, que ele não acordasse para mamar. Então eu não posso te atender. Por quê? Porque você até consegue determinar o horário que o bebê vai dormir, mas dizer que você quer que ele acorde em determinado horário de manhã, não tem como. Não tem como. Seu bebê não é um robozinho, não é um cachorrinho para ser adestrado. E segundo, seu bebê ainda precisa mamar de madrugada. Talvez não de hora em hora, mas ele precisa mamar de madrugada. Então, ou você adequa a sua expectativa de acordo com a faixa etária do bebê, ou então você vai ficar sempre à mercê de eu acho que é fome, eu acho que é dor, eu acho que é dente, eu acho. Então, assim, não é mais fácil estudar sobre o comportamento, o que esperar de caridade, né? Conversar com um pediatra que seja atualizado nessas informações. E mais do que tudo, mais do que isso, como existem milhares de teorias, né? Tomar a decisão que melhor se adequa com a sua família. Então, vai ter sempre alguém para falar: tira esse menino do colo. Esse menino não sai do colo. Sendo que para você tá tudo bem. Vai ter sempre alguém para falar assim: que absurdo, o menino tá chorando, olha isso, e não sei o quê. Sendo que você precisa daquilo, né? Ou a coluna tá acabada, já tem de cliente que quer fazer cirurgia no joelho, porque tava tão já desesperada. O bebê tava tão pesado que deu problema no joelho da mãe, né? Mães que já estavam tomando remédios antidepressivos por conta da privação de sono, porque a privação de sono causa isso também. Então, assim... Casamentos, né, que estavam também desestruturados por conta disso. Sim, porque, na verdade, a privação de sono, ela... E, gente, aqui ninguém tá querendo falar assim: olha, seu bebê vai nascer, recém-nascido, já dá para adequar o sono dele, ele vai dormir a noite inteira, você não vai ter problemas com seu marido. Não, você vai ter privação de sono. Você vai ter que acordar de madrugada para amamentar, você vai ficar cansada, vai estar exausta, mas uma coisa é estar cansada proporcionalmente àquilo que é esperado do bebê. Outra coisa totalmente diferente é um bebê de mais idade, que já deveria esticar mais o sono, e eu não tô falando deveria porque eu quero. Estou falando deveria porque isso é um comportamento saudável. A noite foi feita para dormir, não para ficar acordado. Nós temos agentes químicos que agem especificamente à noite, durante o sono, e agentes químicos que agem especificamente durante o dia, enquanto nós estamos no estado de vigília. Entendeu? Então, não é o que eu acho, é o que é esperado do bebê. Quantas e quantas mães já não chegaram até mim e falaram: Aline, nossa, depois que eu comecei a consultoria de sono, hoje mesmo a minha cliente que tá com a bebezinha de 3 meses, falou assim: Aline, eu tô tão feliz porque a alimentação dela melhorou demais, ela tá comendo muito bem. E outra coisa, ela deu os 3 primeiros passinhos hoje. Ela fez a consultoria de 20 dias. Hoje nós estamos no 18º, se eu não me engano, o 19º dia. Deu 3 passinhos. Então, assim, porque o sono é necessário para consolidar uma habilidade. Né? Mas vai chorar. Gente, qual que é a teoria? Eu fiz uma live sobre isso no meu perfil e as pessoas não entendem.
né? Até o nome da live era a consultoria de sono, ou a reeducação do sono pode traumatizar o meu bebê. Eu tenho um post sobre isso, eu tinha feito uma live sobre isso. Qual que é a grande questão do trauma? As pessoas que são defensoras de que a reeducação do sono, ou como eles chamam, treinamento de sono, traumatiza o bebê, porque para eles todo estresse traumatiza. Porque o choro vai gerar um estresse e o estresse traumatiza. Acontece que nem todo estresse traumatiza. O estresse tóxico, ou seja, um bebê negligenciado, um bebê que vive numa situação vulnerável, que não tem atividades, por exemplo, aqueles bebês de famílias vulneráveis, como eu já vi casos de bebês que são filhos de pais dependentes químicos, que o bebê não sai do berço, o bebê está sempre deitado de costas, esse bebê não mama, esse bebê não tem... Isso é mais um trauma na vida desse bebê. Não é nem é mais um trauma. Então, o bebê negligenciado, realmente, ele sofre um estresse tóxico, né? Então, isso sim gera um trauma. Um estresse temporário, necessário, como, por exemplo, vamos comparar com a vida adulta, né? Você tá na fila do banco, a fila tá demorando. Você tá no trânsito, o trânsito tá muito carregado. Gente, isso é estresse. Nós todos os dias recebemos pequenas doses de estresse que nos deixam nervosos, mas não traumatizados. É a mesma coisa com a criança. Uma criança que se frustra por 1, 2, 3 minutos, a mãe vai, conforta. Filho, está tudo bem, nós vamos dormir. Volta pro berço. Chora, se estressa por 1, 2 ou 3 minutos. A mãe conforta, a mãe ajuda, a mãe media. São pequenas doses de estresse, que eles chamam de estresse por inoculação, né? Que dão, na verdade, os estudos demonstraram que quem tiver alguma coisa contra esse estudo, que trabalhe com a questão da ética, porque não se pode fazer isso com seres humanos, porque eles foram realizados com macacos, que é o mais próximo que a gente tem. Mas mostrou-se que esses filhotes ficaram mais resilientes na adolescência. Por quê? Porque eles sofreram pequenas frustrações, pequenos momentos muito curtos de separação da mãe, e aqui nós não estamos nem falando de sair do quarto, de deixar o bebê chorando. Estamos falando da mãe ali do lado, ensinando o bebê a dormir. Esses filhotes que foram separados brevemente das mães, eles demonstraram muito mais resiliência mais pra frente, né? Quer dizer que pro meu filho ser resiliente, eu tenho que deixar ele chorar? Não, não é isso. Pro seu filho ser resiliente, você não tem que ter medo de frustrá-lo. Só isso. E é claro que isso tem a ver com a faixa etária, né? Um bebê de 1 mês não tem a capacidade de frustração de um bebê de 1 ano. É preciso que a gente tenha também senso das proporções. Mas, de fato, dizer que a reeducação do sono, colocar o bebê no berço, tirar um hábito, dizer que isso traumatiza uma criança que teve toda uma rotina adequada, potinho do amor cheio, alimentação na hora certa, alimentação adequada, não tem acesso a telas, uma criança que tem atenção, que tem atividade ao ar livre, dizer que esse único momento do dia foi suficiente para causar um trauma a longo prazo, é um pouco de exagero, né, gente? Agora, se você experimenta, não, vou fazer esse menino dormir no berço de qualquer jeito, não quero saber, custe o que custar. Essa criança está com fome, essa criança está estressadíssima porque ela não dormiu nada durante o dia, sendo que ela deveria ter dormido, e você larga o menino no berço e sai do quarto e dane-se, chore o quanto quiser, que eu não vou atender. Você não está ajudando seu filho. Você está traumatizando realmente ele, porque ele não sabe nem o que está acontecendo, ele não foi nem preparado para isso. Seu bebê não tem rotina estabelecida, seu bebê não dormiu bem durante o dia. Você não está ajudando seu bebê, você está fazendo o que você quer. Mas você não está ajudando o seu bebê, entendeu? E para a gente finalizar, né, Aline, eu acho que é muito importante, né, a gente colocar essa perspectiva da frustração, né, na vida dos nossos filhos, porque quando eles chegarem na vida adulta, eles vão se deparar com isso querendo ou não, né? Então é uma forma da gente tornar eles, né, mais resistentes, mais fortes, mais resilientes, como você mesmo disse. E fora que a criança precisa entender que ela não é o centro de todas as coisas, né? Que ela faz parte de uma dinâmica, né? Que ela tem que a casa, que a família tem as circunstâncias para cada momento. E a hierarquia de prioridades vem para dizer isso para a gente também, né?
Daí muitas mães ficam com essa coisa, ai, né, eu não vou educar o sono do meu filho, vai traumatizar, então quando der, eu já ouvi as pesquisas, né, quando der 6 anos, isso tudo passa, né, é só uma fase, isso passa. Os olhinhos chegam a revirar. E daí a gente precisa, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que mostrar para essa criança e também fazer, né, com que a gente entenda que nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós temos as nossas obrigações, nós somos, além de mãe, nós somos mulheres, nós somos esposas, né? E antes de ser mãe, o casamento também tem que vir primeiro, né? Porque só existe aquela criança se tem o esposo, né? Se tem esse casamento. E as pessoas precisam entender também que a maioria das objeções mas porque nos primórdios da humanidade, os bebês dormiam próximo das mães, porque os primados... Gente, a gente não é primata, a gente não vive nas cavernas, a gente tem louça para lavar, casa para varrer, comida para fazer, sabe? Tem boletos para pagar. Tem 50 conduções para pegar até o trabalho, acorda para a vida. A gente não vive mais nos primórdios da humanidade. Se você quer viver como naquela época, ok, mas ficar depois, ai, a maternidade é tão difícil, é tão pesada, mas ela vale a pena. Vale mesmo? Porque se valesse a pena, você não precisaria ficar falando sobre isso, entendeu? Então, assim, lide com as suas escolhas. Eu não tô aqui para dizer que cama compartilhada é certo, cama compartilhada é errado. Ensinar a dormir é certo, ensinar a dormir é errado. Desmame noturno antes de tanto tempo é certo, desmame noturno antes de tanto tempo é errado. Eu não tô aqui para falar isso. Tô aqui para falar para você, qualquer que seja a sua escolha, lide com ela. Não bote a culpa na questão. Ah, mas é porque o meu filho não dorme. Não, seu filho não tem nada a ver. Seu filho aprende aquilo que você ensinar. Você não ensina a comer? Você não ensina a andar? Não ensina a andar de bicicleta? Não ensina a dar os primeiros passinhos? Não ensina tudo? Não ensina... Você pode ensinar qualquer coisa. Você ensina a brincar. Você pode ensinar sua filha a brincar. Por que você não pode ensinar sua filha a dormir? E outra coisa, o sono é uma das primeiras chances de autonomia que nós damos para as crianças. Porque sono é solitário. Sono não tem nada a ver com ter uma entidade ali do lado. Ninguém dorme ninado. Ah, mas ninguém vai dormir ninado a vida inteira. Pode não dormir ninado a vida inteira, mas vai ter alguma associação de sono, como eu tenho. Então, se não tem ninguém do meu lado, eu não durmo. Eu tenho que dormir com uma luz acesa. Nossa, que maravilha, né? Dormir lá com aquela luz acesa, bloqueando a produção de melatonina. O sono perfeito. Meu sono é agitado até hoje por conta disso. Se minha mãe tivesse tomado vergonha na cara, tivesse me educado no meu sono mais cedo, eu teria um sono muito mais tranquilo. Então, assim, assuma as suas escolhas. Eu não quero ouvir o choro do meu bebê. Ótimo, faça o que você se sentir mais segura. Eu não tenho coragem de ouvir o choro do meu bebê enquanto eu estiver ali do lado dele, educando o sono dele. Ok. Isso é você. Você. Esquece que o meu bebê é um bebê high need. Gente, é que nem temperamento. Ah, mas é porque meu bebê é sanguíneo. O menino nem nasceu, já tá botando temperamento no menino. Dizendo que o menino faz tal coisa porque ele é sanguíneo, porque ele é colérico. Gente, se você for analisar, toda criança a gente sempre tem que ter uma muleta, né? A gente sempre tem que ter uma muleta, não adianta. Ai, bebê é colérico. Meu bebê o ser humano não aprende. Nossa, até os padres do Instituto do Verbo Encarnado que estudam isso há anos, nunca identificaram o temperamento de um bebê, mas disse a voz da experiência, né? Disse Heráclito. Então, assim, a gente precisa ter essas proporções. Essa é a minha escolha, essa é minha opção de vida. Eu quero amamentar até quando o meu bebê quiser. Eu não quero negar o peito para o meu bebê enquanto ele solicitar. Ok, seja feliz, tranquila, né? Se você e sua esposa estão felizes com isso, ótimo. Não estão felizes? Assumam as rédeas da situação. E é isso. Pronto. Só isso. É praticidade. Não tem que ficar inventando. Simples, reto e direto. Entendeu? É só praticidade, só. Aline, muito obrigada por você ter tirado esse tempinho, né, diante da tua rotina loucura aí para estar com a gente falando sobre esse assunto. Eu acho que é muito necessário a gente tocar nisso. Dói ouvir, porque a gente não está preparado mesmo. Né? A nossa geração é mole, não adianta. Ainda que a gente, né, tente, a gente nasceu num ambiente em que o conforto precisa estar acima de todas as coisas, né? Então, para a gente ser forjado, tem que ser na dor mesmo, né? Tem que ser batendo de frente com as nossas objeções, batendo de frente com aquilo que nos incomoda, para que a gente possa realmente entender o que a gente quer ou não e como a Aline falou, assumir as consequências, né? Espero que você restaure aí, fique bem, né? Que o Juanito nasça bem também. Boa hora para o seu parto.
E é isso, se você quiser dar alguma consideração final aí. Não, é só isso. Eu tenho alguns destaques no Instagram que falam sobre isso. Tenho, acho que nos destaques, regressão, se eu não me engano. Tenho alguns posts também sobre o choro do bebê. Tem muito material gratuito lá. Se vocês forem lá na bio, tem muito material gratuito. Tem tabela de soneca, tem a evolução do sono do bebê, o que esperar, quantas horas de sono. Tem muito material gratuito. Quem quiser pode baixar. E quem tiver interesse em encontrar informações mais concatenadas, tem os aulões também. Minha agenda de consultoria está fechada até a terceira semana de agosto, né? Então, infelizmente, eu não vou conseguir atender agora, mas para depois dessa data, se alguém precisar de auxílio personalizado, eu estou aí. E aproveitem o conteúdo gratuito do feed, porque realmente tem muita coisa lá. Muita coisa mesmo. A Aline bate, mas ela é legal, gente. Ela bate porque é necessário. Tem que ter, entendeu? Tem que ter essa pessoa que bate na gente, senão não dá. Mas é isso. Obrigada, Aline. Fica com Deus, viu? Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando a live. Até mais. Obrigada, tchau.